Olá, que bom ter você com a gente no Política em Pauta, esse programa novo da TV Câmara Botucatu, que nasceu para ser um espaço de conversar de uma forma simples, descomplicada, sobre temas atuais e importantes que fazem parte ou estão relacionados com esta que é considerada a arte ou ciência de governar. A nossa proposta aqui é estimular a participação e fortalecer a cidadania. A cada edição a gente vai conversar com especialistas ou agentes políticos sobre um tema específico. E nessa primeira rodada, as entrevistas são para que a gente conheça de uma forma diferente os vereadores de Botucatu. Hoje, o bate-papo é com a vereadora Rosiello. Olá, vereadora. Para a gente começar, eu gostaria de fazer duas perguntas. A que você gostaria de brindar hoje e o que você está tomando? Eu quero brindar a saúde a minha saúde e a saúde da minha família. E está tomando? Água. Muito bem. Então, já com essas informações muito importantes, vamos começar aqui. O que é a política para você, Rose? Política. Eu sempre ouvi que política é a arte do bem fazer. Você fazer o bem, você fazer correto, é você fazer aquilo que vai de encontro a alguma coisa. E no caso da política pública, se é para esse direcionamento, é você compreender as necessidades sociais, os direitos e desenvolver as ações. Desenvolver as ações é fazer política e é fazer bem. Então, é assim que eu entendo a política. E conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória, né? O caminho que te trouxe até a política partidária. Você não é vereadora de primeiro mandato, você já tem uma história como vereadora. Como é que a política partidária entrou na sua vida? Ou você entrou na vida da política partidária? A vida partidária, a minha, ela se mistura com a vida do meu esposo. Meu esposo, Ielo, ele foi prefeito de Botucatu no período de 2001 a 2008. Foram 2 mandatos. E foi quando eu passei a conhecer a política pública e compreender que para atuar na política pública você tem que estar filiado a um partido político. E desta forma a gente acaba integrando a uma organização política, a um grupo de pessoas que compõem o partido político e ali se discute a política partidária e política pública. E nessa mistura de vivência junto ao poder público, quando meu esposo foi prefeito, é que eu passei então a ter uma vida partidária, atuando, discutindo política pública dentro da organização que é partido político. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua primeira eleição, o que você tinha como proposta, né, quando você se elegeu no seu primeiro mandato. A minha primeira eleição, ela ocorreu no ano de 2012. Nós tínhamos deixado a administração pública, o poder público executivo em 2008 e em 2012 teve eleição, foi quando eu me candidatei e já fui eleita logo na primeira eleição para um mandato que se iniciava em 2013. Desde lá, eu venho sucessivamente sendo reeleita, estou no 3º mandato. Em 2012, já fazia um lapso muito grande em que a Câmara Municipal não elegia uma mulher. Se não me engano, se não me falha a memória, foram 14 anos que a Câmara Municipal não elegia nenhuma mulher.
Então eu passei a ser a primeira mulher, depois desse tempo, a assumir a Câmara Municipal. E senti que as mulheres precisavam e queriam uma representação. E uma das minhas pautas e foi e tem sido a defesa dos direitos das mulheres, o enfrentamento à violência contra a mulher, e políticas públicas direcionadas para as mulheres, tanto na defesa como nos direitos de políticas públicas para as mulheres. Mas a minha proposta como vereadora, de maneira geral, é todas as áreas, porque não tem como o vereador focar somente em uma área, porque os projetos que são dado entrada na Câmara Municipal para nós analisarmos é para a cidade toda. Então envolve todas as áreas, da saúde, da educação, do meio ambiente, do esporte, da infraestrutura, do desenvolvimento social, assistência social, indústria. Então nós, vereadores, a gente tem que ter uma dedicação e buscar conhecimento para que a gente possa atuar em todas as áreas. Mas como eu sou assistente social, formada, tenho gestão em políticas públicas, agora estou cursando uma faculdade de Direito no 2º ano, eu sempre me coloquei como uma vereadora da família, atuar nas políticas públicas da criança e do adolescente, do idoso, da juventude e da mulher. E por quê? Porque o serviço público ele é direcionado à família. Então, todas as áreas envolvem a assistência, a prestação de serviço para a família. E é assim as minhas propostas e eu venho atuando nessa representação no meu mandato. E qual que é a maior dificuldade de ser vereadora? Eu não vejo dificuldade de ser vereadora. No primeiro mandato foi um pouco difícil ser vereadora, porque, como eu disse, havia um lapso muito grande de presença feminina na Câmara Municipal. Então, os vereadores que compunham aquela legislatura não se adaptou, não se adaptava, não compreendia a presença feminina de atuar na Câmara Municipal, de discutir, de ler projetos, de ter enfrentamento. Então, assim, eu senti muita repressão, represália naquele primeiro mandato. Então, essa liberdade da mulher poder falar o seu pensamento, isso ficou muito complicado naquele primeiro mandato. Não que isso não ocorra, acaba ocorrendo, e eu sinto de uma forma íntima, de uma forma velada, que acaba ocorrendo isso. Não sei se pelo fato de eu ser mulher e mulher que lê, estuda os projetos, pensa e se posiciona, ou se é por questões políticos partidárias. Essa é uma questão que é ruim, Mas eu, no terceiro mandato, eu já acabo compreendendo a situação e buscando os caminhos para poder atuar e representar bem a população. Transformou a dificuldade em desafios e vai criando estratégias para superá-los. Sim, porque faz parte, o jogo político faz parte. A composição de um governo, poder executivo, poder legislativo, as diferenças de pensamento, as diferenças políticos partidárias. Então, a gente tem que compreender e saber trabalhar. Muito bem. E quais são as alegrias, né? O que motiva o vereador, a vereadora Rosiello, a continuar esse trabalho, já de 10 anos pelo menos, né? O que me motiva é quando eu saio na rua, de cabeça erguida, tranquila, sabendo que estou fazendo o que eu acho correto, que eu estou representando corretamente a população, e as pessoas me abordarem e dizer: vereadora, eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho as suas posições, eu acho a senhora uma vereadora coerente, gosto da maneira que a senhora atua, a senhora fala mesmo o que tem que ser falado, a senhora fiscaliza o dinheiro público, a senhora me representa. Então, quando eu sou abordada na rua, em qualquer lugar, e as pessoas me dão esse retorno de acompanhamento do meu trabalho, isso me dá satisfação, porque eu busco representar bem. Então, aquilo que é de interesse público, aquilo que é bom para a população,
nos projetos que dão entrada, seja de vereadores, seja do Poder Executivo, eu vou estar sempre sendo favorável, porque eu não sou oposição a governo, eu sou situação da população. Então, o que for de interesse da população, eu sempre vou estar apoiando os projetos bons para a população. Aquilo que for duvidoso, aquilo que eu compreender que não será bom para a população, eu estarei me manifestando, eu estarei fiscalizando, estarei falando para a população. E é sobre esse aspecto que eu sou abordada e as pessoas compreendem meu posicionamento, a minha coerência de atuar. E eu acho que precisa de pessoas assim na Câmara Municipal para que a gente possa cada vez mais transformar as políticas públicas e a visão, né, que às vezes fica um pouco equivocada sobre o Poder Legislativo, da sua maneira de atuar e qual a sua real função. Agora, para a população, até nessa linha do que você está falando, para quem está nos assistindo de fora da política, né? Tem gente que não entra na política porque acha que a política é tudo igual, não tem sentido nenhum participar, tem os críticos de plantão, tem pessoas que têm vontade de se candidatar e de fazer política partidária, mas às vezes não encontrou o caminho. O que é que você pode dizer para a nossa população de Botucatu, que está nos assistindo agora, sobre a política e sobre a participação política, né? Se quiser participar ou se não quiser participar partidariamente, se é importante ou não? Sim, é importante que as pessoas de bem, as pessoas que pensam no coletivo, pensam na cidade, pensam no desenvolvimento, pensam no todo, né? A gente, como vereador, nós não podemos ser egoístas e ter o seu interesse próprio. A gente sempre tem que pensar no todo, na coletividade, na cidade. E se as pessoas têm esse interesse, o primeiro passo é passar a ter conhecimento dos problemas da cidade, das benfeitorias da cidade, como que funciona a administração pública, como que funciona o poder legislativo, passar a conhecer como que se dá o ingresso para atuar nessa função. E para ser um agente político, obrigatoriamente tem que se filiar a um partido político, porque a lei, a Constituição Federal, a legislação federal coloca como uma obrigatoriedade conhecer os partidos, as propostas que os partidos têm para o desenvolvimento da sociedade em políticas sociais, aquela política que vai de encontro com o que a pessoa tem no seu ideário de vida, de sociedade, com o próximo. E aí se filiar, fazer esse trabalho junto aos partidos políticos e quando chegar no período eleitoral, fazer o trabalho junto ao partido para a inscrição, o registro de candidatura, claro que dentro de um sistema eleitoral, porque a legislação eleitoral ela coloca regras e existe um sistema de coeficiente eleitoral, das possibilidades de se eleger. Isso é um pouco complicado o entendimento, mas faz parte e a pessoa precisa ter essa compreensão, porque nem sempre a pessoa acaba tendo grande quantidade de votos, mas não consegue entrar como vereador. Por quê? Porque não se seguiu as regras do sistema eleitoral, que o partido não desenvolveu corretamente, não teve as estratégias adequadas e acaba a pessoa sendo bem votada e não entrando como vereador. Então, são questões assim peculiares que precisa o cidadão tomar conhecimento e para buscar o caminho e poder representar a população aqui no Legislativo. E aquele que quer fazer política, mas não quer estar num partido, consegue? Claro que consegue. Qualquer cidadão, se ele tem um vereador como representante, procura o vereador, coloca as suas ideias, as suas propostas e pede para que o vereador desenvolva, encaminhe isso de uma forma direta, mas também pode participar de grupos. A sociedade hoje tem vários movimentos sociais em várias defesas do meio ambiente, defesa da mulher, defesa da causa animal, defesa de várias formas, né? Então, pessoas, através de grupos, movimentos, podem fazer trabalhos, propostas, mandar para o Poder Legislativo e também participar do Poder Executivo através do controle social, que é a participação social. O Poder Executivo, ele não pode atuar sozinho, tem que ter a participação social
nas diversas áreas, seja na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente. Hoje os conselhos eles fazem parte da política social. Então, essas pessoas elas podem participar dessas reuniões, colocar suas ideias, participar da vida política da cidade também desta forma. Muito bem, então para a gente terminar, Rosielo tem um lema de vida? Lema de vida? Eu acho que Deus me sustenta. Ele é o meu socorro. Muito bem, então, para a gente terminar, um brinde à vida, à saúde sua, da sua família, de todos nós. Um brinde a você que nos acompanhou até aqui. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista ou quer rever essa entrevista ou outras entrevistas, todo o material produzido pela TV Câmara Botucatu fica disponível no YouTube da Câmara. Passa lá e até a próxima.